Olá, amigos do NeuroExo Podcast, o podcast que se propõe a falar de medicina, carreiras em medicina e até neurocirurgia. Hoje não vamos falar de neurocirurgia, vamos falar de otorrino e a carreira do otorrino-laringologista com o professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor Ricardo Bento. Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente é amigo pessoal, a gente trabalha junto, né? Na mesma instituição e também fora da instituição, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? E eu acho que todos os podcasts, né, sempre vai acrescentando, não só para os profissionais da saúde, né, os médicos e outros profissionais da saúde, mas para a população em geral, a título de informação, né, da saúde, etc. Então, eu estou aqui à disposição sua. O nosso podcast, professor, ele tenta alcançar esse público de médicos jovens, de futuros médicos, de residentes, que ainda estão na formação, num período de escolha, de tomada de decisão. E eu queria saber do senhor, que é professor titular da carreira com maior relação candidato-vaga dentro da prova de residência da USP, como foi a carreira do senhor desde a faculdade de medicina até chegar ao posto de professor titular, o que trouxe o senhor para a otorrinolaringologia? Bom, é assim, eu não fiz faculdade na Universidade de São Paulo, na FMUSP, né, na Faculdade de Medicina da USP. Eu estudei na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu tinha até uma propriedade, morava ali em Jundiaí. E eu digo isso porque, naquela época, a Faculdade de Medicina de Jundiaí ela era muito ligada à Universidade de São Paulo, porque os docentes da Universidade de São Paulo, que não eram titulares, que eram livres, todas as matérias lá, eles vinham de São Paulo, que era muito perto, e eles eram professores titulares lá na faculdade. Então, eu tive a oportunidade, né, de a gente, naquela época, conhecer de professores que depois acabaram sendo professores titulares, pessoas muito conhecidas em todas as áreas, né? E no curso de medicina, todo mundo é assim, né? Quer dizer, você começa querendo ser neurocirurgião, querendo ser, né, cardiologista, coração, não sei o que e tal, né? Aí depois você vai de acordo com os seus professores. Eu acho que o professor é muito importante na escolha, né? Porque assim, o médico, na minha concepção, pelo menos, né, até ele faz medicina por vocação. Se um médico não fizer medicina por vocação, ele não vai ser um bom médico, tá? Talvez seja uma das únicas profissões que você precisa ter a vocação. Porque não é uma profissão que você faz para ganhar dinheiro, vamos dizer, tá? Não criticando o pessoal que faz coisa de, sei lá, para o mercado financeiro ou coisa desse tipo. Mas, assim, eu acho que aquela que leva o fulano não faz medicina por causa de dinheiro, né? Todo mundo já atendeu um monte de pacientes, você atende todo mundo, você não vai deixar, o médico que é um verdadeiro médico não deixa de atender uma pessoa por causa de dinheiro, né? Então, durante a faculdade, o professor Clemente Snar Ribeiro de Almeida, que era aqui da Faculdade de Medicina também, e era um médico muito conhecido na cidade de São Paulo, na sua clínica privada. Ele era professor lá em Jundiaí. E eu adorava as aulas dele, principalmente as aulas que ele dava de ouvido e de otologia, de ouvido, né? Porque eu sempre gostei de coisas pequenininhas, assim, eu, quando era pequeno, montava aqueles navios da Revlon, né, que chamava, aqueles navios pirata, não sei o quê. Então, todo mundo que foi para a carreira cirúrgica, em algum momento fez exatamente, isso, né? Montava aqueles... Hoje em dia tudo tem Lego, tem essas coisas, né, mas naquela época não tinha, né? Tinha aqueles que você ficava colando, botava as bandeirinhas, tá bom. E eu sempre gostei dessas coisas. Quando eu vi a otologia, né, eu falei, puxa vida, as cirurgias otológicas que o professor mostrava lá, o Clemente,
E depois eu tive até a oportunidade de trabalhar com ele, né? Na clínica. Ele foi a primeira pessoa que me chamou para ficar no consultório com ele, etc. E aí, quando eu terminei a faculdade, nos últimos 6 meses da faculdade, você tinha os estágios optativos, né? E naquela época, eu queria fazer otorrino. Então, eu falei com o Clemente. Aí o Clemente falou, olha, eu vou agora viajar para Houston, porque eu vou ficar lá em Houston um tempo lá. Se você puder ir comigo, você faz o optativo e eu vou te dar como optativo, você fica lá, conhece as coisas. E eu acabei indo para lá, fiquei amigo lá do pessoal, né, na Baylor University, né? O senhor era acadêmico ainda. Era acadêmico, sextonista. E aí o Clemente voltou e eles me deixaram ficar lá até fevereiro, vamos dizer assim. Até o começo de dezembro eu vim fazer os exames de residência, para provas para residência, e depois voltei para lá e fiquei mais um tempo. Quando eu fui fazer o exame de residência na Faculdade de Medicina, o Clemente não estava mais lá. Ele teve até uma desavença com o professor daquela época, e ele saiu. Eu achava que eu não ia entrar de jeito nenhum na residência, até porque no meu currículo tinha um monte de coisa feitas com o Clemente, né? Então eu achava que ia ter esse, entre aspas, esse preconceito. Na verdade não teve. Eu fui aprovado na prova de residência, passei naquela época tinha as entrevistas e tal, e eu fui aprovado lá para o Hospital das Clínicas. Só que o Hospital das Clínicas, ele não era, naquela época, a melhor residência de otorrino, tá? Era uma coisa meio largada, apesar da grandiosidade do hospital. Sim. O pessoal, meio-dia, fechava praticamente, tá? Então, eu sempre gostei muito de ensino e de pesquisa. Então, eu me afundei na carreira acadêmica. Então, eu acabei a residência e eu fui aceito por uma bolsa CAPES para fazer um fellowship de 2 anos na Universidade de Zurique com o professor Hugo Fisch. Tá? Aí eu fui para lá, para a Universidade de Zurique, fiquei 2 anos lá, apesar de que muita gente falou para mim não ir, porque eu ia desconectar do Brasil, vamos dizer assim, né? E quando eu voltasse, isso daí não ia valer tanto para a parte profissional da carreira, vamos dizer. Mas eu quis ir, porque naquela época o professor Hugo Fisch, ele era o expert mundial na cirurgia de base de crânio. E não tinha, naquela época, eu acho que não tinha ninguém no Brasil que fizesse o que o Fisch fazia. Ninguém. Então, e eu era muito... aí, quando eu voltei do Fisch, eu fui lá, procurei o professor Haroldo, que não era professor titular ainda, Haroldo Miniti, e falei com ele, professor, tem algum espaço para mim ficar aqui no HC e tal? Ele falou, olha, no concurso agora não vai ter e tal, mas se você quiser ficar de voluntário... Eu falei, eu queria fazer alguma coisa de nervo facial, porque não tinha nada que fazia lá de nervo facial, né? E ele falou, então monta um ambulatório de nervo facial, e aí foi justamente que eu comecei a entrar com a neurocirurgia, porque eu fiquei muito amigo do professor Tedesco, né? Sim, que foi professor seu também. Sim. E fiquei muito amigo do Marcos Castro Ferreira, que era o professor titular de cirurgia plástica e que também fazia nervo periférico, né? E eles até fizeram juntos o primeiro implante de mão, né? Um cara que cortou a mão lá e eles se implantaram no HC, foi o primeiro da América Latina, sei lá. Sim, o Dr. Tedesco, ele fazia muito nervo periférico. Exatamente, E aí eu comecei a me envolver nisso. Aí apareceu um concurso, eu fiz um concurso para médico assistente do Hospital das Clínicas, e passei, entrei, e aí eu fui tocando, mas eu fazia muita pesquisa, eu publicava muito, tá? E eu fiz a tese de doutoramento lá na faculdade em 1986, eu era jovem, e em 88, eu comecei em 86 e terminei em 88, e em 90 eu fiz a livre docência. Mas eu tinha
um background bem grande, entendeu? Então eu tinha muita publicação. E aí eu larguei um monte de coisa que eu tinha assim fora, uma sociedade que a gente tinha de uma clínica, etc. e tal, e fiquei praticamente só na faculdade fiquei um pouco no consultório do Clemente, e depois fiz um consultóriozinho pequenininho que eu ia no final da tarde. E eu me empenhei muito em transformar a otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas. Como você sabe, faculdade de medicina, inclusive agora que está tendo faculdade de medicina, muitas, né? Tem 447, parece, faculdades de medicina, e ainda tem umas 100 aí que já estão aprovadas e que vão vir. Você dar aula teórica e formar um indivíduo teoricamente não é tão difícil. Quer dizer, você vai lá, contrata um bom professor para ir dar aulas, etc. e tal. Agora, a única faculdade de medicina que tem um hospital como o Hospital das Clínicas, assim, aquilo ali é um tesouro para quem vai aprender, tá? Então, o que diferencia muito a Faculdade de Medicina da USP é o Hospital das Clínicas, tá? Porque o Hospital das Clínicas é um centro de treinamento que as escolas privadas vai ser difícil alcançar. Pode ser que um dia elas alcancem de alguma forma, mas não tem. Aquilo ali você sabe que a gente vê de tudo. Quer dizer, quem faz residência no Hospital das Clínicas sai com uma formação enorme. E aí, eu comecei a fazer... Aí fiz concurso para a faculdade, quer dizer, teve um concurso para professor assistente da faculdade, eu passei nesse concurso. E depois, em 2006, para encurtar a história, em 2006 eu prestei o concurso para professor titular, tá? E desde então eu sou professor titular de lá. E assim, eu tinha as metas que eu tinha, graças a Deus, porque eu tenho mais alguns anos ainda, poucos anos para terminar como professor titular, porque existe uma aposentadoria compulsória, né, aos 75 anos. E uma das metas era fazer a otorrino do Hospital das Clínicas ser a número 1 do Brasil. E ela foi rapidamente, porque eu me empenhei muito, inclusive prejudicando minha família, meus filhos, etc. Mas eu me empenhava muito, tá? Aí, eu tive a notícia fazem 2 meses que a otorrino da Faculdade de Medicina da USP, você deve ter lido isso, sim, foi a 4ª do mundo. Só perdeu para Harvard, que tem 2 escolas de medicina. Então, o primeiro lugar foi a Harvard 1, a segunda a Harvard 2. O terceiro lugar foi a Johns Hopkins. E o 4º lugar foi a otorrino da USP. Incrível. Tá, quer dizer, na frente de Stanford, na frente de todas as faculdades da Inglaterra, da França, etc. e tal. Então, isso me deixou, assim, uma meta que eu tinha que fazer, eu fiz, tá? Aí a segunda meta era unir a otorrinolaringologia com a cirurgia de cabeça e pescoço. Isso eu coloco no memorial do concurso, porque e no mundo inteiro é assim. Só lá no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, é que não é. Porque lá atrás houve uma dissidência lá, que eu não quero nem saber, foi entre professores, né? E agora, com o professor Kowalski, que assumiu a cabeça e pescoço, eu tenho um ótimo... Ele é um gênio, o professor Kowalski é um gênio. Ele acho que uma das pessoas que mais publica no Brasil. Sim. Tá? E ele comunga da mesma ideia que eu. Então, nós estamos unindo. Ele já veio para o departamento, a cabeça e pescoço já veio para o departamento de otorrino e oftalmo, tá? O ano passado. E a gente vai fazer a união das residências aos poucos. Vai ser uma residência única, tá? Então, essa é a segunda meta. E para terminar, a terceira meta era construir um instituto de oftalmologia, otorrinolaringologia, porque a oftalmologia ela é do mesmo departamento da otorrinolaringologia, né? Que seria um Eye and Ear Hospital, né? Que tem no mundo inteiro, em vários lugares, na China, nos Estados Unidos tem vários, na Europa e tal. E
e a cirurgia de cabeça e pescoço e a crânio-maxilofacial. Que tá tudo espalhado lá no HC, né? Quer dizer, a crânio-maxilo está com a plástica, não sei o que lá. E eu consegui congregar todo mundo e nós vamos fazer, já vai começar a construção, está começando a construção agora do Instituto de Otorrinolaringologia, de Oftalmologia, Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço e crânio-maxilofacial, que vai se chamar Instituto Ovídio Pires de Campos, que foi o segundo diretor da Faculdade de Medicina, e é aquela rua onde que fica no HC, dentro do HC, chama-se Ovídio Pires de Campos, e não dava para fazer um nome com oftalmo, otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço, porque ia ficar, não foi como o INCOR, né, que fez o Instituto do Coração, né? Então, vai ficar um instituto à parte, com centro cirúrgico, com tudo direitinho. Eu acredito que aí nós vamos deslanchar de uma vez, tá? E aí eu deixo esse meu, entre aspas, meu legado. Quando eu terminar, eu espero deixar esse legado, né? Que falta só agora o Instituto, que já está com dinheiro, está com tudo, está construindo. Então essa é a minha carreira, assim, que foi muito universitária. Eu dedicava meu tempo, 70% do meu tempo à universidade e 30% à carreira privada, porque no Brasil, infelizmente, não dá para a gente viver só da carreira universitária, porque o salário é muito baixo, né? Então não dá para a gente manter a família, o nível, né, etc. e tal. Então eu fiz dessa forma. Professor, do que o senhor fala, né? Bom, antes de mais nada, eu acho que eu preciso explicar para o pessoal mais novo que está assistindo o que é exatamente um professor titular da USP, né? E professor titular da USP é o ápice da carreira acadêmica. Arrisco dizer que é o ápice da carreira acadêmica no Brasil, já que nós estamos falando da faculdade, de uma das faculdades mais antigas, com mais tradição e maior peso no mundo acadêmico. É lógico que eu sou suspeito para falar, né? Mas sem dúvida, é só ver os rankings, né? Mas não é só isso. O professor titular, ele ele ocupa esse ápice acadêmico, ele é um gestor, ele é um líder, ele é um cara que tem que ter uma visão e que incorpora aquela visão por anos por vir dentro da disciplina que ele lidera. Então eu queria que o senhor dissesse um pouquinho o que é esse dia a dia do professor titular. Que a gente tem a gente às vezes idealiza, né, como um professor, como um cara que tem a faca e o queijo na mão para fazer tudo. Mas me parece muito mais um peso do que uma... Antigamente tinha muito essa figura do catedrático, né? Que era o dono da cátedra, né? E ele era o rei. O rei, que eu digo assim, o que ele mandava fazer, tinha que fazer, tá? Não existia hoje não, né? Hoje já existe uma democracia maior dentro dos departamentos, etc. e tal. Agora, eu acho que a grande virtude de você chegar com um professor titular, e eu falo que dessas conquistas que nós tivemos, que não fui eu que fiz. Quer dizer, é a equipe toda que fez, tá? Se você não montar uma equipe, né, que seja vista a camisa ali da sua... Eu acho que a grande virtude é você saber escolher as pessoas. E gerir uma equipe de gente altamente capaz. Isso. E que não veja aquilo como uma forma só comercial, tá? É uma forma de se dar ao mundo, de você fazer uma pesquisa, de você orientar um aluno, de você ter a honra de ter um aluno que depois ele foi ser professor numa outra faculdade, professor titular de uma outra faculdade, ou ele espalhado no mundo. Por exemplo, tanto nós temos vários líderes de opinião na otorrinolaringologia, dentro da otorrinolaringologia, por isso que ela é grande assim. E se em qualquer lugar do mundo uma pessoa for perguntar da otorrino do Brasil, todo mundo conhece a otorrino da Universidade de São Paulo. Então, isso não fui eu, certo? Eu me dediquei, lógico, a isso, mas as pessoas que eu escolhi, eu tive sorte
de saber escolher as boas pessoas. A hora que você assume a cátedra, a disciplina, você passa a ser muito mais um gestor do que um médico, vai. Apesar que eu consegui carregar as duas coisas nas costas por muito tempo, tá? Quer dizer, eu operava no hospital, eu adorava ensinar, etc. e tal, mas a parte de gestor é muito pesado mesmo, tá? Então, aquilo ali parece uma máquina de moer carne, né? Quando você entra de manhã, você está inteirinho, quando você sai de tarde, você está moído, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que profissionalizar mais, né? Então, a primeira coisa que eu fiz lá foi realmente profissionalizar essa parte administrativa, contratando uma pessoa, que é a Adriana, que faz para mim, que é uma gestora, que faz essa parte. Mas eu tive a oportunidade, tem professores que não teve, porque não tinha verba para isso. A gente fez uma fundação, que é a Fundação Otorrino, e essa fundação dava curso, dava aula, e com o dinheiro a gente conseguiu fazer muita coisa, tá? Então, assim, é muito pesado, né? Eu até, para algumas pessoas, amigos meus, que falavam assim, e que eram médicos famosos aqui em São Paulo, etc. e tal, no Brasil, no mundo, aí eu vou fazer o concurso para professor titular. Eu falo, pensa bem no que você está fazendo, porque isso não vai te trazer absolutamente nada a mais do que você já tem. Você já é uma pessoa conhecida, você já tem tudo, já tem clínica, tem tudo. Aquilo ali vai ser um peso para você carregar. Então, pensa bem no que você está fazendo, porque realmente é pesado. Agora, é uma coisa que dá muita satisfação, né? Eu ter centenas de médicos, milhares, posso dizer, formados ali com a gente, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Tem cara em todo lugar. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega que saiu de lá, que você conhece muito bem, a Ana Carolina. Sim. Ela está em Luxemburgo, ela é médica lá em Luxemburgo. É a única que faz cirurgia de ouvido lá. Então, assim, a gente tem caras em Harvard, tem caras em Stanford, tem cara em tudo quanto é lugar. Tá? Eu tenho a impressão de que é o velho não, mas o clássico dilema da liderança, né? A liderança, ela é sacrifício. A verdadeira liderança é sacrifício, não é ganho, né? Quem ganha são as gerações depois que se beneficiam dos frutos daquela visão que a liderança trouxe, né? E nesse sentido, o senhor estava falando da Fundação Otorrino, né? Eu tenho a impressão, olhando de fora, que a Fundação Otorrino ela foi um pilar muito importante dentro dessa visão de construção do departamento como a gente tem hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho da Fundação Otorrino e o que ela faz. Então, todos os departamentos, todas as disciplinas tinham lá atrás um centro de estudos, um seminário. Tem uns que chamavam de seminário, outros chamavam de centro de estudos, e que os médicos colaboravam para comprar livro, para fazer um monte de coisa, fazer atividades dentro da clínica que às vezes era difícil você fazer através do Estado. Por exemplo, você vai ter, às vezes quebrou uma lâmpada do microscópio que você opera lá. Para essa lâmpada vir, tem que fazer licitação, demora 1 ano, tá? Então, o que acontece? Esses centros de estudo, eles apoiavam porque daí compravam uma lâmpada, botava lá, os residentes, os médicos iam fazer. Agora, esses centros de estudo, eles eram pequenos, eles podiam chegar até certo ponto, né? Aí, em 1995, ainda eu não era professor titular, eu achei que estava na hora de a gente fazer uma fundação, tá? Por que a fundação? Porque a fundação é uma ONG, né? É uma organização não governamental, uma fundação privada, sem fins lucrativos, né? Então, ela tem que aplicar todo o dinheiro que entra dentro da própria fundação, né? E tem que ter um benemérito, né? Quer dizer, toda fundação tem, por exemplo, Fundação Bill Gates, né? Ele teve o benemérito do Bill Gates, que foi lá e botou não sei quantos milhões de dólares lá para começar a fundação,
Aqui no Brasil também existe o promotor público de fundações, exatamente. Quando você vai, não é qualquer um que vai lá e vai montar uma fundação, você entendeu? Então você tem que ir lá no promotor, você tem que dizer quais são os seus objetivos, etc. E quem que vai ser o mecenas dessa fundação, tá? Então o que eu fiz na época? Até o Sérgio Garbi, que me ajudou muito naquela época, que era um médico que agora está aposentado, eu peguei o centro de estudos da Otorrino, que tinha um dinheiro em caixa bom por causa de cursos, etc. Ele foi o mecenas da fundação, quer dizer, ele criou a Fundação Otorrino, ele que deu a primeira coisa da Fundação Otorrino. Aí a Fundação Otorrino começou a crescer em cursos, em congressos. Por exemplo, o congresso da Fundação Otorrino, que é um congresso de otorrino, ele é maior que o Congresso Brasileiro de Otorrino hoje, em número de pessoas e tudo, tá? E aquilo foi entrando dinheiro para a fundação. A gente montou um laboratório, que é um laboratório de habilidades cirúrgicas, né? Que tem microscópio, tem tudo. Então, nesse laboratório, a gente dava um monte de curso, então, não só de ouvido, de nariz, de tudo, dentro desse laboratório, né? Com cirurgia em peças anatômicas, né? Mas hands-on, então vinha médico de tudo, até do exterior, vários médicos do exterior que vinham para fazer os cursos com a gente. Todo esse dinheiro entrava para a fundação, e a fundação tinha que investir dentro dela. Então, todos aqueles microscópios, todos os materiais que tem lá, foi tudo comprado via fundação, porque se eu fosse pedir para a Faculdade de Medicina, não teria essa verba, tá, para fazer isso. Então, eu acho assim, a fundação alavancou muito. E aí o que aconteceu? Ela começou a se espalhar, porque as outras faculdades falavam, poxa, a gente não pode participar disso aí? Pode. Então, se o cara tinha uma faculdade, por exemplo, a Faculdade Federal do Paraná, tá? Ela faz parte da Fundação Otorrino, a Otorrino de lá. Então, ela faz os cursos dela. Aí tem no Rio de Janeiro, tem representação na Bahia, tem representação na Paraíba, em Rio Grande do Norte, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina. Então, quer dizer, a gente espalhou a fundação, tá? E trabalhando todo mundo junto. E aí foi que justamente eu consegui muita verba, não só para pesquisa, como ensino, e também atuando dentro do terceiro setor em assistência gratuita. Então a gente fazia mutirões de atendimento em áreas que estavam com necessidade. A gente foi para o Brasil inteiro, para o Amazonas, para tudo quanto era lugar, né? Interior de Goiás, fazendo atendimentos gratuitos, testando a audição das pessoas. Por exemplo, a gente fez uma campanha, Quem Ouve Bem Aprende Melhor, que era o MEC e o Ministério da Saúde, que apoiaram e entraram com dinheiro na fundação, mas isso foi na década de 90, né, até 99, até 2001, né? Então, isso aportou muito dinheiro para a fundação para poder usar lá dentro. E a fundação é auditada, ela tem que ter uma auditoria muito forte, e todo ano você tem que levar a coisa lá para o Tribunal de Contas e para o promotor. Então, quer dizer, o dinheiro não pode... Já teve fundação que desviou dinheiro, é um escândalo, você entendeu? O cara vai preso, isso no Brasil, todo mundo sabe, né? Mas a nossa não, né? Então, assim, tem tudo certinho. Então, foi realmente um esteio para nós, tá? Agora, por exemplo, eu acho que a fundação, a Faculdade de Medicina da USP, ela se beneficiou muito, não só a Faculdade de Medicina, como a USP inteira, com o reitor da faculdade, que é o professor Carlotti, que, aliás, é o professor titular da neurocirurgia. O professor Carlotti, ele tem uma visão nessa parte educacional, etc., gigantesca. Então, ele fez lá, não só a USP entrou com dinheiro por exemplo, para esse instituto, que vai ser como ele quer fazer um instituto de habilidades cirúrgicas, que ele já falou que vai fazer, de pesquisas clínicas, que está sendo construído. Quer dizer, ele trouxe muita coisa para a gente, né? O professor Carlotti foi para nós uma revolução. Ele é um médico e normalmente os reitores podem ser qualquer
pessoa, né, não médica ou médica, não é? E para nós foi muito bom, né? E então eu acho que a faculdade está num momento bom. A única coisa que me preocupa é a questão desse monte de escolas privadas, né, que estão acontecendo, essa coisa da nacionalização do exame de residência médica. Então, quer dizer, hoje basta uma prova de xizinho, que você entra na residência, por exemplo, do HC. Aí os alunos da Faculdade de Medicina da USP estão criticando muito isso, fizeram até uma greve por causa disso, etc. Porque o que acontece? Começou a proliferar um monte de cursinhos para fazer o exame de residência médica, e nessas faculdades pequenas, eles têm muito mais horário livre para frequentar esses cursinhos, tá? E os alunos da Faculdade de Medicina da USP estão no internato, ali no último ano, no penúltimo, e não tem tempo de fazer cursinho, e às vezes não tem nem dinheiro para isso. Professor, e para o pessoal que vai prestar a residência, que está escolhendo uma especialidade para seguir para a vida aí, quais seriam as competências que se espera de um bom otorrino? No otorrino? Sim. Tá, então, no otorrino é assim, a carga horária da otorrinolaringologia dentro da Faculdade de Medicina, acho que todas as faculdades de medicina, ela é pequena, tá? Então, a residência é de acesso direto. Então, assim, você faz o exame para otorrino. Não é como, por exemplo, em outras especialidades cirúrgicas, tipo cabeça e pescoço, tipo urologia, sei lá, outras, cirurgia plástica. Então, você tem que fazer 3 anos de cirurgia geral antes, para depois fazer um exame para a especialidade. Então, o residente que entra na otorrino, ele vem muito cru da faculdade, na parte prática. Porque hoje em dia, as faculdades oferecem muito pouco para o interno. Tá? Assim, eu digo isso porque eu vejo na minha época. Na minha época, lá onde eu trabalhei como interno, não tinha residente. Então, o interno fazia tudo. Então, o cara vem muito mais preparado. Hoje, não. Então, eles vêm muito cru, né? E no exame de residência médica, praticamente não cai nenhuma questão de otorrino. Ela pode cair uma questão ou duas, mas relacionada com pediatria, com alguma pediatria, né? Com alguma coisa assim. Então, para o cara se preparar, ele tem que estudar tudo, ele tem que fazer realmente tudo. E hoje em dia, infelizmente, você sabe como é que é, né? Logo já a pessoa cria o cursinho, que nem quando tinha o vestibular, cria um cursinho que vai pegando as provas anteriores. Então, eles sabem, você entendeu? Treinar o cara para fazer a prova. Virou um concurso público, né? Exatamente, treinar o cara para fazer a prova. E aí o cara vem cru. Mas a gente tem visto que, por exemplo, faculdades como o primeiro colocado, o ano passado, na prova de residência médica da otorrino, que é 55 candidatos para uma vaga, tá? Para cada vaga. É a mais concorrida. É a mais concorrida. Foi um aluno do hospital, da faculdade do Hospital Albert Einstein. Tá? Então, quer dizer, a gente já está vendo que tem faculdades privadas que estão formando muito bem os alunos. Sim. Tá? E isso aconteceu em outras carreiras. Por exemplo, em administração e economia. A gente tem a FEA na USP, que é famosa, que é tradicional, etc. e tal. Mas hoje você tem a GV, né? A Fundação Getúlio Vargas, e você tem o INSPER, que são 2 entidades privadas que já passaram na avaliação a FEA. Pois é. Tá? E isso pode acontecer em outras áreas, né? Porque em medicina eu acho que não vai demorar muito tempo para acontecer. A única coisa que nos diferencia, isso eu falo nas reuniões do conselho, é o HC. Tá? O HC é que nos diferencia. E eu acho que não há, quando a gente fala do HC, não é a estrutura do HC. Eu acho que é interessante como dentro
do HC, da cultura do HC, você vê dinastias de conhecimento. Lógico, um vai passando para o outro. Exatamente. E eu fico muito preocupado, e a gente já falou isso para os governadores, porque hoje virou o governo, todos os governos, eles não querem mais fazer concursos para funcionário público. Então isso é uma regra mais ou menos que eles têm. Eu não quero também criticar, porque eles devem ter as razões, né? Porque o funcionário público tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, né? E aí, o que acontece? Eles só estão fazendo concursos públicos para carreiras que realmente precisa ter. Por exemplo, delegado, a polícia, judiciário, etc. Não tem como você contratar um juiz pessoa jurídica, né? Claro. Não dá, né? Então, o que está acontecendo? Eles estão querendo que tudo dentro da universidade lá, não os docentes da USP, mas os médicos do hospital, que ajudam muito. Se não fosse os médicos do hospital, a gente não ia conseguir carregar o ensino e a pesquisa nas costas, tá? Querem que, por exemplo, não tem concurso no Hospital das Clínicas para médico há mais de 12 anos. Você imagina, há mais de 12 anos. Então não há a renovação. Aí tem o quê? Tem uma organização social, que no caso é a Fundação Faculdade de Medicina, que contrata essas pessoas, ou contrata diretamente, né? Quer dizer, a fundação, a CLT na fundação, ou através de uma pessoa jurídica. Quer dizer, é um grupo que montou uma pessoa jurídica e que vai fazer um determinado... Anestesia, por exemplo. A anestesia lá agora é uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? Isso vai quebrar, eu prevejo que vai quebrar aquilo que existia isso. Quer dizer, a continuidade, né? Porque o fulano que é CLT de uma organização social, ele fica até a hora que ele consegue um emprego melhor. Os vínculos com a instituição vão ficando mais frágeis. Isso. Né, professor? E aí o que acontece? Com quem que eu aprendi? Eu aprendi com meus professores lá de trás, que aprenderam com os outros lá de trás, que aprenderam lá atrás. A faculdade tem 100 anos. Então, 110 anos. Uhum. Então, quer dizer, hoje, com a pejotização, né, como a gente fala, está até em discussão isso no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal do Trabalho, também, não sei se chama Supremo Tribunal do Trabalho, mas é Tribunal Maior do Trabalho, essa questão da pejotização, porque isso prejudica também o funcionário, porque ele não vai ter as leis sociais que o CLT tem. É que no caso do HC, professor, eu acho que um ponto em especial disso é que a gente concorda que uma qualidade que é necessária ter para ser um médico, professor dentro do HC é a resiliência. Resiliência. É outra coisa. Lá no HC, ele não pode ser tratado como um posto de saúde, sem nenhum demérito. Então, quer dizer, o posto de saúde é importantíssimo. É importantíssimo. Você pode ir lá, vamos dizer, terceirizar um posto de saúde, tá? Fazer uma PJ de um posto de saúde. Mas um hospital de alta complexidade, como é o HC, que atende o Brasil inteiro e países da América Latina, que pessoas que vêm para se tratar no HC, tá? E só doença grave, quer dizer, é um hospital, não sei se existe o quaternário, mas é um hospital quaternário. Não, dá para dizer que é quaternário no sentido que forma o médico que forma... Exatamente. Como é que eu vou treinar, por exemplo, um indivíduo para fazer uma cirurgia diferenciada de otorrino, né? Se esse indivíduo ele não está preso na instituição, porque você demora anos, que você tem uma curva de aprendizado, entendeu? Então, se ele não tiver vínculo com a instituição, ele facilmente vai embora. Isso aconteceu na anestesia. Eu posso dizer isso, porque a anestesia, o que acontece? Hoje a anestesia fora, parte privada, ela, quer dizer, o indivíduo já sai ganhando bastante,
tá? E lá ele ganhava um salário pequenininho. O que aconteceu? Todo mundo começou a ir embora. E ele não tinha um atrativo, porque você tem que dar um atrativo, você tem que dar uma isca para o cara. Falou assim, olha, você vai dar aula, você vai orientar na pós-graduação, você vai não sei o quê. Você entendeu? Você vai publicar. Então você atrai as pessoas com umas iscas, né, que eu chamo de iscas. Desculpe eu sou meio bronco, assim, né? Mas assim, e na anestesia não tem isso. Se você não pagar, o cara não fica lá. É que eu acho que falta essa visão de que o HC e a Faculdade de Medicina da USP não são assistência pura. Não. Você cria médicos que são semente do conhecimento médico para o Brasil inteiro, América Latina inteira, né, senhor? Então, eu acho que está faltando focar um pouquinho nisso. Né? Precisa as entidades públicas, né? Eu estou falando que isso é independente de partido, nada disso. Elas têm que compreender melhor o que é o valor do hospital, de um hospital como o Hospital das Clínicas, como o Hospital São Paulo, como outros hospitais, porque são hospitais que formam pessoas que vão atuar no Brasil inteiro. Que a academia não é uma coisa estática, burocrática. É lógico, ela não é diferente de um posto de saúde que você vai lá, dá o atendimento básico, né, de saúde. Aí eu acho que o nosso sistema de saúde, o SUS, ele é quase perfeito, estou dizendo no papel, tá? Porque ele é até melhor do que o da Inglaterra. Tá, porque o da Inglaterra é mais ou menos como o nosso, tá? Então você tem uma pirâmide, né, em que você tem na base os médicos de atenção básica, que referem para a atenção secundária, terciária e para a alta complexidade lá em cima, que é a ponta da pirâmide, tá? Então esse sistema eu acho perfeito, inclusive isso está sendo usado até pelos seguradoras de saúde privadas. Quer dizer, o indivíduo não pode marcar uma consulta direto com um especialista. Ele tem que ser referendado pelo médico de atenção básica, tá? Assim, eu defendo muito o SUS. Eu acho que o SUS pode ter todas as dificuldades que tem, mas o SUS é um exemplo para o mundo, hein? Eu vou dizer, todo mundo não tem. Sim. Porque você já pensou... Na pandemia, por exemplo, se não tivesse o SUS? Não teria como. Seria Você entendeu? Seria uma desgraça. Uma balbúrdia. Seria uma desgraça, porque quem segurou nas costas a pandemia foi o SUS. Sim. Certo? Então, e quem segura 70% da população brasileira, 75%, eu não sei, isso varia, 70, né? 70%. Exatamente. Quem segura isso é o SUS. E quem procurar, quer dizer, se o paciente for resiliente, ele vai conseguir um atendimento. Entendeu? E que lugar oferece cirurgias de altíssima complexidade, como o HC, para o público SUS? Não existe. Não existe. Existe, quer dizer, a Escola Paulista de Medicina, com todo o respeito, ela é ótima. Os professores, os médicos de lá são igual ao HC, a mesma categoria. Mas, infelizmente, o hospital deles não está tendo aporte. Então, quer dizer, o hospital está degenerando. Então, as pessoas têm dificuldade lá, né? E é assim, imagina, aquele hospital formou milhares de pessoas também, você entendeu? Então, eu acho que o governo tem que ver isso, você entendeu? Então, você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio, tá? Você vai lá no hospital, lá, parece que está caindo aos pedaços. Pois é. Você entendeu? Por quê? Porque não houve o aporte necessário. Agora, assim, o Brasil é muito grande, é muito difícil realmente. Uma coisa é você falar na saúde da Suécia, né, que é um país desse tamanho, com a população de uma cidade aqui do Brasil, grande. Outra coisa é você falar no Brasil, que você tem diferenças sociais, econômicas, como é que chama? De todo tipo, né? O Brasil, uma coisa é o Rio Grande do Sul, outra coisa é o Ceará, quer dizer... Então, é muito difícil você administrar um país desse tamanho, você entendeu? Então,
É um desafio. Eu não aceitaria nunca entrar, por exemplo, como um ministro da saúde. O cara é um herói, na minha opinião. Você entendeu? Porque é difícil. Ou deveria ser. Deveria ser. Então você tem lá, né, uma pizza, né, em que você tem que destinar lá a diversas áreas então dá um pedaço, uma fatia para a saúde, uma fatia para a educação, uma fatia não sei o quê. Só que essas fatias tão pequenas para todo mundo. Todo mundo vai lá brigar por um pedacinho a mais da pizza. E ainda mais a saúde, que não tem fim, né? Você consegue gastar todo o dinheiro do Tesouro Nacional e vai subindo a tecnologia na saúde e vai ficando caro. Entendeu? Agora, por exemplo, eu assim, acho que o governador atual de São Paulo e a equipe dele fez uma coisa maravilhosa, tá? Mas o estado de São Paulo, ele é um país, né? Se ele fosse sozinho, ele seria um país gigante. Então, o estado de São Paulo hoje, ele tem a tabela SUS São Paulo, que é mais ou menos 4 vezes, eu não estou fazendo propaganda para ninguém disso, olha, eu estou falando a verdade, certo? Então, quer dizer, 4 vezes a tabela SUS. A tabela SUS não sobe, eu acho que há uns 20 anos. 20 anos. Há 20 anos. Então, você imagina a defasagem. Se um hospital for depender só do SUS, ele não consegue viver, tá? Então, ele precisa que o governo ajude, senão ele não consegue, ele fecha. Por isso que as Santas Casas, que eram no interior, o trem que carregava a saúde básica lá, elas quebraram quase todas, né? E elas são extremamente importantes. Pois é. Então, essa multiplicação da tabela SUS por 4 foi assim... Eu fiquei estupefato com isso. Eu acho que realmente foi em São Paulo a gente teve uma diferenciação enorme. Mas isso está sendo bancado pelo Estado de São Paulo. Tá? Professor, a otorrino, ela é uma especialidade que historicamente é uma líder em inovação. Quando a gente pega a história da otorrino, a gente vê, mesmo no aspecto translacional com as outras áreas da medicina, por exemplo, neurocirurgia, quem trouxe o conceito do microscópio cirúrgico e da microcirurgia em campo foi a otorrino, a neurocirurgia se aproveitou dele. Não, mas isso é natural. Encampou. Né? A tecnologia e as técnicas. As cirurgias endoscópicas, cirurgias transnasais. As primeiras cirurgias endoscópicas foram as endonasais. Hoje, você usa endoscópio no corpo inteiro, né? No cirurgia de joelho, de abdômen, de qualquer coisa, você usa o endoscópio. Mas a otorrino, ela com essa tradição de inovação e essa multidisciplinaridade dela, eu queria perguntar para o senhor, conforme a gente está chegando ao fim aí do nosso porque a gente podcast. vai viajando e vai longe. Ainda mais que o senhor aí com a história que o senhor tem, né? Eu queria saber do senhor para onde o senhor acha que está indo a carreira em otorrino e em medicina. Então, em otorrino, eu estou triste porque... tem muita gente... Hoje, a otorrino começou a expandir, né? Como todo mundo quer expandir. Então, hoje, a plástica facial, isso no mundo inteiro, eu não estou falando que é no Brasil, a otorrino já pegou. Em São Paulo ainda não, porque a cirurgia plástica em São Paulo é muito forte. Mas, por exemplo, rinoplastia, mesmo ritidoplastia, tudo, hoje, no mundo inteiro, o cara é otorrino. Tá? Então, os otorrinos, eles estão, todo mundo querendo fazer uma subespecialidade da cirurgia plástica, mesmo que ele não for trabalhar só com isso, porque isso é uma questão financeira. Porque se ele for atender o plano de saúde, que também remunera mal os médicos, né? Ele não pode, ele vai ter que trabalhar dentro de uma tabela lá.
Mas a parte estética, ele pode cobrar. Então, o que acontece? O pessoal está derivando para a parte estética. Puxa vida. E isso daí está me deixando muito chateado, porque os residentes terminam e eles querem fazer o fellowship lá, uma especialização, uma super especialização em cirurgia estética facial. Tá? Então, assim, e usam isso até como um short circuit, né? Quer dizer, um curto-circuito para mais rápido fazer cirurgia plástica. Porque se ele for fazer cirurgia plástica, ele vai demorar 6 anos. Tá? Porque são 3 de geral e 3 de cirurgia plástica. Não é acesso direto ainda por cima, né? Exatamente. Então, eu sou muito amigo do professor Rolf Gemper, que é o professor titular, ele é meu amigo, irmão, e eu comungo das mesmas ideias dele. Eu acho que nós temos que barrar um pouquinho isso na otorrino, você entendeu? Porque o otorrino não tem uma formação cirúrgica muito para fazer essa parte estética, tá? Mas ele está se aventurando, está fazendo. Então ele vai fazer um septo, ele já aproveita e faz a parte estética do nariz e cobra isso. Não é por fora, assim, no mau sentido. Quer dizer, ele cobra esse serviço, porque esse serviço não é remunerado pelos planos de saúde, tá? Então, eu acho que isso é para onde ela vai. Agora, em termos de tecnologia, a parte auditiva ganhou muito. Quer dizer, a única prótese sensorial que existe no corpo humano é o implante coclear. Eu digo sensorial porque existe um monte de prótese, né? Tem prótese de joelho, de quadril, tem o marca-passo. Tem um monte de coisa que a gente usa, né? O homem biônico, o homem está ficando, daqui a pouco, tudo biônico, né? E o implante coclear, ele estimula um nervo sensorial e faz esse nervo funcionar. Não existe nenhuma prótese sensorial. É a primeira interface cérebro-máquina, né? A rigor, por exemplo, os olhos estão procurando um implante ocular. Não conseguem. Você entendeu? Mas um dia talvez vão conseguir. Mas assim, então essa parte tecnológica... Outra coisa, as pessoas estão ficando mais idosas. Quer dizer, a população está com uma longevidade maior, né? Por causa de um monte de coisa. Então hoje as pessoas chegam a 90 e tantos anos facilmente. E isso vai trazer com que, para você ter qualidade de vida, a sociedade vai gastar muito. Porque não adianta o fulano chegar com 95 anos, mas deitado numa cama, né? Você tem que, sabe, ninguém quer isso. Então, para isso, você vai ter que ter uma das coisas é a audição. Sim. Você, depois de 60 e poucos anos, 70 anos, você começa a perder a audição. Uns mais rápido, outros mais começa. E a audição, como você sabe, você como neurocirurgião, mas também com formação neurológica, óbvio, que as conexões cerebrais, elas dependem muito da estimulação sensorial, auditiva, né? tá? Então, se não quebra essa rede de conectinas que o cérebro tem. Então, começa, por exemplo, as pessoas que escutam mal vão ter mais incidência de demências precoces, de Alzheimer, isso está comprovado, tá? Então, quer dizer, para esse lado, a gente tem muita coisa para estudar ainda. Senhor, muito obrigado. Foi muito legal a nossa conversa. Muito obrigado a todos os ouvintes. Espero ter vocês numa próxima oportunidade. Até lá. Obrigado a você, eu que agradeço. Eu acho que a gente tinha tanta coisa para falar, mas é assim, né? Todo programa, o que a gente escreve, a gente tem que saber sintetizar. Eu sou um cara meio prolixo, mas assim, deu para a gente, eu acho, passar uma informação interessante. Excelente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Senhor. Até a próxima.